Pai Senhor, queridos, vamos a mais um vídeo. Carta à Igreja de Laodiceia, capítulo 14, versículo 14, capítulo 3, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Laodiceia era uma cidade da província romana da Ásia Menor também. Ficava situada na parte ocidental da Turquia asiática. Esse nome Laodiceia, a cidade herdou o nome da esposa de Antíoco II, que era um monarca sírio. Ficava próximo da cidade de Colossos, né? Aquela cidade que Paulo tinha um trabalho lá. A epístola que Paulo escreveu aos Colossenses tem 4 referências falando da igreja lá de Laodiceia. Laodiceia era um grande centro bancário e comercial. Era famosa porque fabricava uma lã muito pura, muito interessante, né, de excelente qualidade. Tinha uma grande escola de medicina, né, e produzia um colírio que era muito famoso, né, lá na sua região. O colírio de Laodiceia era um colírio de excelente qualidade. O nome Laodiceia significa democracia, ou direito das pessoas, ou governo do povo. Foi a igreja que se caracterizou por deixar Jesus Cristo em segundo plano, né? Aboliu isso, a Cristo em primeiro lugar, tirou Cristo do primeiro lugar, deixou em segundo plano, trocando pelo espírito da soberba, né? Sou rico, estou rico, sinto falta de nada. E hoje essa Laodiceia é um lugar abandonado, e as ruínas da cidade de Laodiceia é que testificam da sua grandeza, do que ela foi um dia. É isso que temos para Laodiceia. O texto diz assim: isto diz o Amém, né? Amém. Essa palavra Amém, ela está escrita 54 vezes dentro da Bíblia Sagrada. Quando você pergunta Amém, o que é Amém? A pessoa já diz Amém significa que assim seja. Mas a morfologia dessa palavra, como é que vem? De onde vem essa palavra Amém? Essa palavra Amém, ela vem de 3 palavras do hebraico, né? Simbolizam 3 palavras, que são elas: El Melech Niman. El Melech Niman, que significa Deus Rei Fiel, que é exatamente o que o versículo diz mais embaixo: testemunha fiel e verdadeira. Por esse motivo, Cristo Jesus é o Amém, o Deus Rei e Fiel. El Melech Niman. Cristo, então, Jesus, então, é o Amém. Continuando aqui no que diz mais, versículo 14, vamos, que diz mais o texto aqui: o princípio da criação de Deus. Princípio da criação de Deus. Esse princípio da criação de Deus é uma expressão, não tem ideia, não traz ideia de que Cristo foi o primeiro dos seres criados. Não está querendo dizer isso, que ele foi o primeiro dos seres criados. Cristo não foi criado, ele sempre foi, né? Uma das coisas, tem muita gente
que chega a criticar aquele sujeito lá, aquele físico que dizia que Deus não existia. Esqueci o nome dele, não lembro agora o nome dele, alguma coisa Hawking, né? Ele dizia que Deus não existe, e só uma mente muito brilhante para chegar a essa conclusão de que Deus não existe. Eu também concordo, Deus não existe. O que é que existe? O que existe é uma coisa que foi colocada ali num local, que lê. Por exemplo, este caderno existe? Existe. Por quê? Porque ele foi feito, ele está aqui, né? Mas Deus, ele não foi feito. Deus, ele é. Então, quando ele diz que Deus não existe, na sua ignorância também, né, querendo dizer outra coisa, que não cria talvez em Deus, na realidade ele estava mostrando uma grande verdade. Deus, ele não existe, Deus é. Deus é, ele está, ele é a vida, ele é o amor, ele é a paz, ele é tudo o que ele criou, todas as coisas, ele não foi criado. Então ele está, em tudo está a essência de Deus. Deus, ele é, não existe, não foi feito, não foi criado, ele é. Antes que alguma coisa existisse, eu sou. Está escrito na palavra de Deus. Então, o que está dizendo aqui, o princípio da criação de Deus, não se refere a que Cristo foi o primeiro dos seres criados. A palavra grega aqui referida é arche, que significa princípio no sentido de origem, iniciador da criação divina. Cristo é o princípio da criação de Deus no que se refere à imagem física de Deus, o corpo humano de Cristo. Colossenses 1:17 diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Certo? Entendeu aí? Porque eu digo que Deus não existe? Porque ele é. Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Vamos ao versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. O abastecimento de água da cidade de Laodiceia vinha das cidades das redondezas por meio de um sofisticado sistema de aqueduto. O sol amornava a água, que pode ter aí servido de base para a analogia que Jesus mostra aqui, escreve aqui nesse local. Tu não é frio nem é quente, tu é morno. Essa questão de ser morno, nem é uma coisa e nem é outra, significa que é indiferente. E essa questão da indiferença, do mais ou menos, do nem é água nem é peixe, nem é carne nem é peixe, sabe? Isso é uma coisa que abomina a Deus, pelo que entendemos do seu caráter. A Laodiceia, ela não rejeitava o cristianismo, né? Não, eu sou cristão, certo? Eu sou cristão. Porém, ela também não vivia o evangelho de Cristo, o evangelho pleno, aquela coisa de buscar o Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, orar em todo tempo, santificar-se diante do Senhor porque Ele é santo. Ela também não vivia isso. Ela não dizia, eu não sou cristão, mas também não vivia o evangelho em toda a sua força, o que deixa o cristão indiferente. Você conhece alguém
Você conhece alguém que diz ser cristão, mas não vive o evangelho na sua plenitude? Você deve pensar assim: Ih, pastor, conheço uma organização aí que tem milênios de existência, né? Diz que é cristã, mas não vive o evangelho em toda a sua força. Ela procurava se manter uma igreja cristã, mas não abandonava o culto ao imperador. Então vamos agradar o homem aqui, que é para a gente ter paz. E não é fazendo acordos, fazendo convênios com o inferno, com o mundo e com o diabo, que nós vamos conseguir ter paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então você imagina que Laodiceia tinha esse pensamento. Ela não abandona. Tem muitos que não abandonam o cristianismo por medo do inferno. Tem outros que não abandonaram o cristianismo ainda porque tem uma namorada lá dentro da igreja, ou porque a esposa é crente e ele é apaixonado pela esposa. Outros não abandonaram porque tem medo dos pais, não quer decepcionar os pais, mas já deixaram Cristo há muito tempo. Esse tipo de pessoa só tem uma relação com Deus, é uma relação de abominação. Deus abomina, ele vai te vomitar da boca se não já tiver vomitado. O seu nome não é mais pronunciado pelo Senhor. Sabe aonde está o Senhor na sua vida? Se você é assim, está do lado de fora da sua vida, como estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa. O Senhor quer entrar, então decida. Se você for frio, ainda existe uma esperança de você ser aquecido. Se você é fogo, ainda existe aí uma esperança de Deus fazer com você o que ele bem entender. O estado que Deus procura é o estado frio ou o estado quente. O morno não tem a menor condição de ter uma intimidade maior com Deus. Todos aqueles que tentam acomodar as coisas, visando interesses que ficam em cima do muro, mantendo uma posição equidistante entre a igreja e o mundo, uma coisa é clara: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Não dá para você ser crente moderno, não dá, porque se você for um crente moderno, você será uma pessoa que terá que ter uma convivência mundana para poder se identificar com o mundo. Já vi tantas pessoas tantos jovens principalmente, que estão na igreja, que cantam louvores maravilhosos diante de Deus, mas quando saem de dentro da igreja, que estão na sua vida secular, no seu trabalho, na sua convivência social, sua vida social, e vê uma música mundana cantando, canta aquela música com a mesma força que estava cantando o hino na igreja. Aquela melodia com aquela dedicação. Por quê? Porque o mundo está nele. E quando você tem o Espírito de Deus e permite que o mundo faça parte da sua vida, entre na sua vida, isto significa que o Espírito de Deus se retira para que você faça a sua vontade. Porque enquanto o Espírito de Deus está em você, você estará fazendo a vontade do Espírito de Deus. A partir do momento que você permite que a sua vontade prevaleça, você passa então a vivenciar este mundo, a ver apenas o que está aqui, e o Espírito de Deus vai se retirar, e isso vai deixar você morno. Apenas um conhecimento de Cristo, apenas uma vaga lembrança das coisas de Deus, apenas uma saudade,
daquilo que outrora você vivenciou, que é a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso vai te amornar. E essa condição de morno é uma condição que Deus abomina. O homem nessas condições era encerrado por 7 dias ou declarado imundo quando o homem estava leproso, quando a lepra cobria toda a pele. Veja bem que a lei que mostra lá em Levítico, né? Levítico capítulo 13, o versículo 12 ao versículo 13, fala da lei, né, acerca da purificação da lepra. Levítico 13, versículo 12 e 13, que é o princípio para ser, né, limpo da lepra. Veja bem, quando a lepra cobria todo o corpo, né, quando a lepra cobria toda a pele, da cabeça aos pés, aí o sacerdote declarava que aquele leproso estava limpo, né? O leproso estava limpo. Uma pústula pequena era insuportável aos olhos de Deus. Ah, ele está leproso, mas a lepra está só no pé. A lepra está só na cabeça, o resto do corpo não tem lepra. Para Deus não serve. A lei só pode declarar que está limpo quando a lepra cobrir o corpo todo. Você pode dizer assim, mas como pode isso? É paradoxal mesmo. É um paradoxo isso daí. Mas isso só mostra que, lembra daquele texto que diz assim, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que faz injustiça, faça mais injustiça ainda, né? E aquele que é justo, faça mais justiça ainda. Lembra desse texto? Pois é, esse texto está correlacionado a essa questão do frio ou do quente e do morno. Porque quando o leproso pegava a lepra e descobria que estava leproso, Deus não ia fazer nada por ele. Ele estava imundo, tinha que ser tirado dali, tinha que ser posto em disciplina, ser cortado da comunhão, tinha que ser tirado do meio da coisa, porque tinha aquele pedaço de pecado nele. Não foi só essa coisinha aqui, corta, bota fora, disciplina, tira daí, né? Põe lá para fora do arraial. Mas aí a lepra ia tomando conta de todo o corpo da pessoa, e quando tivesse da cabeça até o pé, né, uma lepra só, aí o Senhor dava ordem ao sacerdote, pode estar limpo, pode dizer agora que ele está limpo, que ele está puro, né? Por que isso? Porque o Senhor agora ia tocar naquele corpo e curá-lo, ia purificá-lo, porque ele se entregou de vez, estava agora todo. Então, se você está sujo, suje-se mais ainda se você quer ser limpo. Não fique escondendo essa coisinha que está aí escondido, porque isso é abominável aos olhos de Deus. Chegue e esclareça logo o fato, tá certo? Então o sacerdote declarava que estava limpo o leproso. Deus não suportava um pedacinho de lepra em um servo dele. O homem nessas condições era encerrado por 7 dias e declarado imundo, quando ele tinha só esse pedacinho. Mas a partir do momento em que o pecador se coloca totalmente diante de Deus, confessando a sua plena condição de indivíduo arruinado e desgraçado pelo pecado, a graça de Deus é derramada sobre ele, e pelo sangue de Jesus Cristo ele será purificado. Essa é a questão do pecado. Por isso que nós temos que confessar os nossos pecados diante do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 37 diz o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, pois o que passa daí é de procedência maligna, vem do maligno. Tá certo, irmãos? Então não brinque com o pecado. Não fique guardando aquela coisinha pequenininha. Se lembre da lei do leproso, da purificação da lepra. Se lembre disso daí, que Deus, ele quer
fazer a obra completa, mas é quando você estiver completo diante de Deus. O Senhor, Ele purifica e perdoa o pecador, mas é quando aquele pecador se sente um pecador completo diante de Deus. Então não importa se foi só essa coisinha, chegue lá e diga: Senhor, eu estou todo em pecado, tenha misericórdia de mim e purifique a minha alma. Não guarde nada, não brinque com o pecado, porque ele é terrível. Adão bastou desobedecer e pecar, se deixou levar pela a formosura, né? Pelos galanteios da erva. Ah, querido, come aí um pedacinho, só uma mordidinha, não vai doer nada, né? E ele pegou e comeu, mordeu daquela fruta, e quando ele mordeu a fruta, o Satanás colocou o cabresto na sua cabeça e passou a ter todo o direito sobre a alma do ser humano. Até que Cristo veio e desfez as obras do diabo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Vamos ao versículo 16. No próximo vídeo a gente fala do versículo 16. Bendito Deus, eterno Senhor, nos dá conhecimento e sabedoria para falarmos da Tua palavra, pois Tu és o nosso Salvador. E nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Bendito sejas Tu na nossa vida, e em tudo que fizermos, o Senhor seja glorificado. No nome de Jesus. Amém.